Olá pessoal, aqui é a Jenny e hoje eu vim falar de uma obra maravilhosa, tá bom? Que é uma história de Max e Bradley, eu tô obcecada. Todo mundo no meu círculo social já sabe a história inteira, porque eu li, eu fiquei contando o máximo de pessoas possíveis e agora eu resolvi contar pela internet, né? Vai que. Basicamente, pra quem não sabe, o Bradley e o Max são personagens do filme Pateta 2. Eu sei que vocês vão falar que, porra, filme Pateta, deve ser uma merda. Mas é muito bom, tá bom? Muito bom mesmo. Segura o preconceito. Confia em mim. Basicamente, uma artista chamada Anna Lee fez essa história contando com esse chip, porque, enfim, no filme eles provavelmente são muito fofinhos. Porque eu vi só a corte do filme, eu não vi o filme inteiro, eu sei o básico do filme 2. Mas, sim, muito bonitinhos. E eu vou contar basicamente a história do quadrinho, resumida. Mas ela não tem o mesmo glam de você ler ela de verdade na íntegra. Então, se você quiser ler, depois voltar, ou se você não se importa com alguns spoilers, você pode ficar aqui, você pode voltar. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o site do Tapas para quem quiser dar um suporte para artista e também um perfil do TikTok que está traduzindo em tempo real e vai ficar pau a pau com o que a Ana Ri escreveu. Então vamos começar a história. A história é uma continuação direta do filme. Basicamente, ela começa com o Max acordando no meio da noite porque o Pateta tava batendo na porta dele com o Bradley. O Bradley tava muito doidão da cachaça. E ele tinha ido lá porque, obviamente, por ele estar doido, ele queria muito se desculpar com o Max. Só que o Max não quer muita desculpa, fecha a porta na cara dos dois. E o Pateta tenta convencer o Bradley de deixar ser levado pra casa. Só que o Bradley não quer muito e tal. Só que o Max, como o pai dele tinha uma prova de manhã, ele não queria que o pai dele ficasse incomodado com isso. Ele abre a porta e resolve ele mesmo levar o Bradley pra casa. Muito bonitinho. Então eles vão lá se alfinetando e o Max até fala assim: pô, se pá, eu posso perdoar você. Vai que, né? Aí eles ficam meio. O Bradley fica: sério mesmo? Jura? Mas enfim, eles chegam em casa e a gente vê que o. Tipo assim, eles chegam na fraternidade do Brad e eles veem que, coitado, o Brad tá tudo fodido. Aí já começa com o Tank, que é um dos membros da fraternidade, bulinando ele até. A gente descobre que a vida dele tá sendo feito um inferno depois do que aconteceu no segundo filme. Que, pô, ele tá até dormindo no sofá, tá tudo lascado. E quando o Tank vai embora, o Max até tenta dar umas palavras de incentivo meio tortas pro nosso querido Bradley, mas não dá muito certo e ele vai embora. Só que aí, pro boy não ir embora a pé, o Bradley, ele empresta o skate pro Max ir de skate. Só que, tipo assim, ele tava muito doido, então você vai entender que depois ele não vai lembrar que ele emprestou essa porra. Enfim, quando ele acorda, já com uma cabeça explodindo, a gente vê mais como a vida do Bradley tá um inferno. Basicamente, ele está sendo acordado com pessoas subindo em cima dele no sofá, que ele tá dormindo no sofá, não deixam ele tomar banho, então ele tá fétido, ele tá um nojo e ele tem que só fazer um banho de desodorante, trocar de roupa, roubam um café da manhã dele. Eu fiquei com muita dó do Bradley. E como ele tava muito doido a noite passada, exatamente como eu disse, ele não lembrava, ele achou que essa povo da fraternidade tinha escondido o skate dele e ele ficou muito puto ainda. Ah, mas aí já na aula, o Max resolve lá falar com o Bradley, devolve o skate dele. É muito bonitinho que ele devolve o skate do Bradley com o número de telefone dele anotado. E eu amo, porque o Bradley manda a mensagem primeiro e ele age como se o Max tivesse roubado o telefone dele e salvado o número. Sendo que tava no papel, ele que teve que adicionar o número e fazer tudo. Eu amo, muito bonitinho. E em outras ocasiões, o Max fala que tá com umas notas muito bosta. E o Bradley resolve dar uma ajudada o Max a estudar, né? Porque, enfim, Bradley, inteligente pra porra. E a gente descobre, o que é importante que a gente descobre essa parte, é que o pai do Bradley é meio duvidoso.
Porque o Max até pergunta por que o Bradley não sai da fraternidade, sendo que ele é rico. E o Bradley fala que o pai dele não quer, né, sustentar ele, não por ele ter trapaceado, mas por ele ter trapaceado e sido pego. Dá pra ver o naipe desse pai, né? Vou ser bem sincera. E agora a gente tem uma das eventos mais importantes, que é a festa fantasia. Que o Max vai com os amigos e tal. É muito boa essa fantasia, combina muito os personagens, tá muito bonitinho. O Max vai de vampiro, o Bob, que é um dos amigos dele, vai de múmia. E a melhor fantasia é do PJ e da Bennett, que eles vão de Yin Yang. E é incrível que eles fazem até... eles ficam juntinhos pra mostrar o Yin Yang. E é maravilhoso. Enfim, lá nessa festa, o Max não sabia que o Bradley ia estar lá, mas ele encontra o Bradley vestido de pirata, porque ele tá muito lindo, o Bradley. E ele tenta até ignorar que ele tá lá, mas toda vez que ele vê o Brad, ele fica... com qualquer pessoa. Quando ele vê o Bradley com uma garota, o Max não presta atenção em mais nada. Ele caga pra tudo que tá ao redor e fica olhando pro Bradley. Eu acho que já tem uma coisinha aí, né? O Max, ele até tenta falar com o Bradley, só que ele vê ele falando com uma garota e ele não quer incomodar, mas ele fica com um pouquinho de ciúme, vamos ser bem sérios. Ele fica com ciúme, sim. E ele começa a beber além da conta e fica muito doido. E atrás do bar tem tipo um beco. O Bradley tava lá pra dar uma fumadinha, né? Uma fumadinha básica. E vem o Max vomitar 3 litros de cerveja de gora no chão. E aí né, o Bradley vai lá ajudar. Ele até usa a bandana de pirata dele pra limpar a boca vomitada do Max. Eu achei bonitinho também. Enfim, o Bradley, ele tem que... Enfim, o Bradley, ele vai tentar falar com o Bob pra levar o Max pra casa, só que o Bob também tá muito doido, então ele acaba dando auxílio aos dois. Vai lá, leva, o Bob já chega lá, já dorme, o Max vai dar um escovar dos dentes, né, porque a boca deve estar um cu, cheio de gosto de vômito. Enquanto o Bradley espera, ele fica sentadinho na cama e ele acaba dormindo. E é muito bonitinho. Aí quando o Max vê ele dormindinho, ele acorda e fala: você tá muito cansado, você pode dormir aqui. Afinal, é muito ruim dormir sozinho. E eu fiquei... yes! E eu surtei bastante. Porque durante a cena que eles estão meio que deitadinhos um do lado do outro, eles falam umas coisas tão bonitinhas, mas o que mais importante é que eles combinam que eles não vão mais implicar tanto assim com o outro, porque não é de coração, é só as implicadinhas que eles dão, é só aquele jeitinho de conversar, sabe? É só pra ter um motivo pra conversar, não é de maldade. Os dois concordam com isso e eles falam que vão ser melhores um pro outro. E o Max dá um beijinho na testa do Bradley e vai dormir, e o Bradley fica com muita vergonha. Enfim, o Bradley, ele acorda porque ele não conseguiu não dormir na cama porque ele tava dormindo no sofá por um tempão. E ele acorda, pega suas coisinhas, botinha dele, e quando ele vai sair, dá de cara com o PJ, que é um dos amigos do Max. Assim, e o Bradley fica com muita vergonha, ele é super afobado. Aí quando o Max acorda, o PJ, que é um GOAT, nossa, eu adoro o PJ, O PJ, ele pergunta pro Max por que o Bradley tava lá. E ele pergunta se o Max tava fazendo sapecagens com o nosso Twink vilãozinho. Porque, né, do jeito que o Bradley saiu, pegando as coisas na bota, tava... Enfim, o jeito que o Bradley saiu tava muito na cara, parecia muito isso. O Max recusa de ter ficado com o Bradley, mas ele começa a dar uma duvidada sobre sexualidade e tal. E o nosso Gold PJ, ele fala mesmo, ele vira o maior filósofo, ele manda a maior frase que um cachorro já proferiu, que é: se houver tantas opiniões quanto cabeças, deve haver tantos tipos de amor quanto corações. Gente, é uma frase de Lev Tolstói. Quem disse que quem lê BL não aprende nada? Gente, é muito...
E aí fica assim, né, os dois. Aí, depois de um tempo, ambos... Ninguém mencionou sobre a noite, aquela noite. E os dias passaram. Mas o Max percebeu umas coisas que ele nunca tinha percebido antes do PJ ter falado isso, ter levado essa questão. Que é tipo o Brad levando o refri favorito do Max, porque o Bradley, ele percebeu que o Max tomava muito esse refrigerante. Ele guardou na memória. Ele levar guarda-chuva a mais pro Max, porque ele sabia que o Max nunca olhava a porra do previsão no tempo, eu não acreditava em previsão no tempo, ele sempre tinha que sair na chuva. Homens, aprendam. É assim que se conquista qualquer pessoa. Você mostrar que você vê os detalhes, que você se importa. E é muito bonitinho. Isso faz o Max dar uma surtadinha. E até o PJ pergunta se esse comportamento faz o Max se sentir diferente de alguma forma. E tenta até ser um psicólogo, mas o Max dá um foda-se e vai embora. Na formatura do Pateta, já, né, porque pra quem sabe no filme o Pateta volta a estudar pra completar, né, o ensino superior. O Max tá lá com os amigos dele e tal, só que ele fica meio de saco cheio e ele vai pra pista. E ele convida o Brad pra ir lá pra pista também, que eles dão umas conversadas e tal. Eles se provocam. E aí descobre que o pai do Brad é um saco. Nossa, ele é o pior pai que eu já vi. A gente já tem uns indícios que ele é um saco aqui. E ele fala que as férias ele vai ter que passar na casa do pai, porque o pai, como vai ser o próximo ano, né? São férias de final de ano. Como aquele seria o último ano, o próximo ano seria o último ano do Bradley, o pai queria que ele estudasse e não se distraísse muito. Enfim, eles conversam um pouco e tal, e o Max ele tem que voltar, porque ele deixou aqueles amigos dele esperando. E até tenta levar o Brad junto, pedindo pra ele, tentando convencer ele a fazer as pazes também com os amigos, só que o Brad fica um pouquinho inseguro e o Max vai sozinho. Quando o Max chega lá nos amigos dele, o Bob sugere que o Max e ele, nessas férias, pegue umas gatinhas e tal. Mas o Max não tava muito interessado, não. Então a BD, que foi enorme aqui, fala que o Max provavelmente já encontrou alguém, já que ele não tá muito interessado. A BD foi o metaforando dessa série. O Max tenta negar que ele tenha sentido alguma coisa por alguém, mas isso não cola de jeito nenhum. E é maravilhoso, porque a gente vê a química entre as amizades. Isso me deixa extremamente feliz, porque é muito bem feito. No dia seguinte, o Max acaba vendo o Bradley sendo importunado, que os caras lá estavam derrubando o café dele. E o Max foi defender o boyzinho dele, né? Defende, leva ele pra fora e eles dão aquelas... Sabe quando você fala uma coisa e não quer dizer? Tipo, por favor, não fale coisas vergonhosas. Tipo, eu falar que eu fiquei feliz de você ter ido aparecer pra me salvar. Esse naipe da conversa. Mas o que mais importante é que nessa parte o Max fala, ele se abre um pouquinho e ele fala que vai ficar muito triste. Que ele não vai conseguir ver o Brad durante as férias e que vai sentir saudade dele. E o Brad fica com muita vergonha e vai embora. No dormitório, o Max ele se abre um pouquinho mais, fala que até que gosta do Bradley. O PJ e o Bob tentam ser um psicólogo pra tentar ver os sentimentos, mas o Max fica muito puto e vai embora pra pista, porque ele descobre que o Bradley tava lá. E basicamente o Max chega lá, pergunta pro Bradley se ele gosta dele. O Bradley fala até que gosta e tal. Vocês de mim, os dois falam que se gostam um do outro, só que nessa parte não é muito conotação romântica, eles estão falando tipo assim de gostar de estar perto. Aí eles sobem em cima das partes da pista de skate e eles começam a falar de amor. O Bradley, a gente vê que ele tá meio sequelado, porque ele fala que não acredita mais no amor e tal. E o Max até fala: pô, mas tem tanta mulher, você não vai ter opção, né? E o Brad falou que não sentia nenhuma atração por nenhuma das meninas que davam em cima dele.
E eles têm um momentinho lá. E esse é um momentinho e o Bradley fala pro Max não ficar pensando muito sobre isso. Então o Max resolve seguir a filosofia de vida dele, né? Que é deixar a água levar ele. E eles acabam se beijando. E é o beijo mais lindo que eu já vi. Tipo, ai, é muito bem desenhado. Você vê todos os sentimentos que estão se passando. Você consegue ver o Bradley arrepiando quando o Max coloca a mão nas costas dele, embaixo da blusa. Ai, é muito fofo mesmo. E valeu a pena esperar, tá bom? Valeu muito a pena esperar pra quem tava lendo na íntegra enquanto tava lançando. Só que aí o Bradley ficou morrendo de vergonha e ele foge, né, da cena. E o Max, ele volta pra casa todo apaixonadinho, já saindo amor dos poros dele, e é coisa muito bonitinha também. Então aqui começa os extras. Os extras não tem muita coisa importante, é mais tipo uma construção de personagem. As coisas mais importantes é que o Max descobre bissexual, aí descobre que o Bradley ele é gay. E tem uma avó muito fofa que apoia ele, mas mas o Bradley tem que ficar no armário, porque o pai dele é muito homofóbico, ele é escroto. E tipo assim, ele não consegue admitir que ele é gay, tá ligado? Mesmo a gente sabe que ele não gosta de garotas, porque alguma coisa aconteceu que sequelou muito ele, e eu chuto que seja por causa desse pai. E a gente vê mais sobre a avó do Bradley também, que ela é uma fofa. É a véia mais apocalíptica que eu já vi numa história. E basicamente é isso que a gente tem no geral. Voltando para a história principal, basicamente o pai do Bradley aparece lá na escola, ele tá na biblioteca esperando o Bradley fazer alguma coisa e ele encontra o Pateta. O pai do Bradley é um escroto Pateta mesmo, o Pateta sendo a pessoa mais bonitinha que eu já vi. O Bradley chega e o pai do Bradley vai embora com ele. Enquanto eles estão saindo lá de canto, porque o Pateta saiu e eles estavam continuam conversando na biblioteca. O Bradley fala que não queria, tava suspeito que não queria que o Bradley fosse amigo do Max, porque o pai do Max é um idiota, e idiotice você é hereditária. E o problema não é nem isso. O problema é que o pai do Bradley fala que não gostaria de ter essa aproximação. E se o Bradley fazer alguma coisa que ele não gosta, bom, ele não vai gostar muito de ver o que ele vai fazer quando uma coisa que o pai do Bradley não gosta acontece. Ele basicamente ameaça o Bradley e vai embora. O Bradley fica lá na biblioteca e encontra o Max. Só que ele fica um pouquinho pé atrás por causa dessa ameaça. Então ele começa a ignorar o Max. Ele ignorou por 7 dias, até que o Max, quando tava num carro com o Bob, encontra o Bradley na sacada e resolve chamar, né? Conversar com ele, que agora ele teria que ser obrigado a escutar. E é muito bonitinho isso, porque o Max fala assim: você não vai me ignorar. Você vai fazer isso? Você acha que eu me importo com você? Tá bom, eu me importo sim. Mas você acha que por isso eu vou me humilhar? Tá bom, eu tô me humilhando agora. Mas como o Max tava fazendo muito barulho, o Bradley, ele acaba descendo e eles conversam. E eles acabam falando, e o Bradley acaba falando que queria ser só amigo do Max. E eu tenho dó de quem tava acompanhando isso semanalmente, porque imagina você demorar, semanalmente não, a cada mês ainda. Imagina você acompanhar todo mês, demorar tanto tempo pra ter capítulo novo e isso acontecer. Ai, isso daí é de quebrar o coração. E o Max pergunta se era por causa do beijo, se ele não tinha gostado. Ele falou assim: pô, eu beijo mal? Eu achei que você tinha gostado. Ai. Mas, enfim, eles combinam ser só amigos. E o Max, achando que tava em uma comédia romântica, aparentemente, ele acha que ele conseguiria dar um beijo de despedida. Mas não dá muito certo e fica um climão. Mas eles fazem as pazes e fica tudo tranquilo. E é assim que acaba a primeira temporada, que é o que a gente tem até o momento.
Gente, eu gostei muito dessa obra, porque a arte é muito bonita, as personalidades condizem muito com os personagens, embora eu não tenha visto o filme. Mas pelos edits eu sei que é mais ou menos essa personalidade mesmo. É tão lindo, eu tô obcecada. Eu vou falar de novo que eu tô obcecada. Essa obra é linda. E quando eu terminei de ler, eu fiquei inabalável o dia inteiro depois. Eu li de noite e a próxima manhã, até a próxima noite, eu fiquei feliz. Porque é esse tipo de sentimento que essa obra me traz. Mesmo não tendo um final de temporada muito bom, ele me deixou feliz. E eu acho que é isso que é importante pra ter uma obra. Ela gerar alguma coisa no seu coraçãozinho. E agora eu sou só mais uma seguidora esperando migalhas de continuação de capítulos novos. E é isso. Bom, esse foi o segundo vídeo do canal. Eu tô começando, a qualidade não é uma das melhores, mas com o tempo eu juro que eu vou começando a me soltar e a qualidade vai melhorar aos poucos. Então veja o vídeo anterior pra dar uma força e muito obrigada!